Boa noite, pessoal. Nós iremos nesse vídeo trazer um caso interessante de um livro lido por mim recentemente e bem interessante, que é o livro justamente do Ernesto Bolzano, chamado Fenômenos Premonitórios. O livro ele trata de vários casos, né, e de vários tipos de premonição. Premonição que salvam, premonição que não salvam, premonições de casos banais. E é um livro bem interessante pelo o conjunto de elementos, né, de casos, de relatos, né, de fenômenos de premonição que nos faz refletir, né, de como como nós somos ainda pequenos em relação ao entendimento de aspectos que envolvem a espiritualidade, né? Como é bem complicado dar respostas prontas para todos os casos, não é? Quando nós nos deparamos com uma complexidade fenomênica tão interessante como a possibilidade de se prever o futuro e, e as informações de fato baterem, né? É algo bem que nos desperta assim uma reflexão filosófica sobre como tem tantas coisas que nós não sabemos ainda, né? Então eu vou trazer um caso simples, né? Que é de um capitão, né, chamado W. Everett, né, da Sociedade de Navegação. Ele isso da Inglaterra, né? Esse capitão, ele encontrava-se no canal de Bristol, na altura de Barry, né? O piloto, homem muito idoso, mantinha-se no timão e havia executado meu quarto de hora e encontrava-me na minha cabine. Isso o relator falando, né? Que ele se encontrava no canal, né, Bristol. O piloto do navio era uma pessoa muito idosa, né, que estava à frente do timão, e que o relator se encontrava na cabine dele, mergulhado em um sonho. Quando fui acordado de repente por uma voz que me chamava, fiquei um momento à escuta, depois repousei minha cabeça sobre o travesseiro para voltar a dormir. Mas o apelo se renovou com um timbre vocal dos mais insistentes. Sem perguntar quem me chamava ou por que me chamava, saltei de minha cama e, tal como me encontrava, subi correndo. Apesar da escuridão, percebi a bem pouca distância a sobra de um outro navio que não nos cortava a rota. Num relâmpago, compreendi nossa situação recíproca. Corri para o timão, a 40 pés de distância, arranquei a roda das mãos do piloto e mudei bruscamente a direção, evitando assim o choque por um desvio de algumas polegadas. A voz ouvida era absolutamente humana. Devo acrescentar que perdi pai, mãe e irmão e que às vezes, sentado sozinho na minha cabine, experimento a impressão de sua presença. A rigor, não se poderia excluir, isso é o comentário de Bolzano, nesse último parágrafo que eu vou ler, né? O Ernesto Bolzano diz: a rigor, não se poderia excluir, nesse caso, a possibilidade de uma ação telepática, derivando provavelmente do pensamento ansioso do piloto do outro navio. Mas se poderia objetar isso que o capitão Everett mudou de rota, o que provaria que ninguém no outro navio tinha percebido o perigo.
Então veja, como é interessante essa questão de através de um sonho, não é, você ter essa possibilidade de avistar, não é, ou ter um vislumbre de algo que está prestes a ocorrer, não é? E aí fica a reflexão: como seria essa questão do livre-arbítrio, né? Uma reflexão que nós fizemos aqui nesse canal, não é? Porque em alguns casos existe um aviso, não é, de um perigo iminente, e em outros não há esse aviso, né? O Bolzano não trata nesse livro, inclusive a gente vai trazer futuramente outros casos. Faz uma reflexão porque o capitão, não é? Ele muda de rota, né? Ele percebe um perigo à frente, né? Uma possibilidade de choque com outro navio. E o Bolzano faz até uma reflexão: será que o pessoal do navio também não estava percebendo perigo e é, mandou telepaticamente essa mensagem para esse capitão? Mas veja, tem duas questões aí. Primeiro, quem mudou de rota foi o próprio capitão, né? O tal de Everett. Então ele diz, a rigor, né? Como quem mudou de rota foi esse capitão, o pessoal do outro navio, né, que poderia receber justamente a pancada desse navio que estava esse capitão, não estavam percebendo o perigo, senão eles também tinham mudado de rota, né? Por isso que ele diz assim: a rigor, não se poderia excluir nesse caso a possibilidade de uma ação telepática derivando provavelmente do pensamento ansioso do piloto do outro navio, mas se poderia objetar a isso que o capitão Everett mudou de rota, o que provaria que ninguém do outro navio tinha percebido o perigo. Então, e o que é interessante é justamente essa questão do aviso, né? E da possibilidade de a gente ter companhias espirituais, guias, né? Até familiares nos orientando, né? Ou seja, do sentido de que essa integração de mundo espiritual com o material, ela é uma integração que muitas vezes está tão ligada na nossa vida que a gente não desconfia, né? Principalmente se uma pessoa mais cética, uma pessoa que não leva em consideração aspectos espirituais. Mas assim, nós não podemos de maneira nenhuma, diante de tantos casos, descartar a possibilidade de espíritos, né, nos orientando, nos aconselhando diante de algumas situações, né, para que a nossa programação, né, que muitas vezes não seria interessante findar naquele momento, ela seja cumprida mais na frente. Ou seja, é muito complexo. Por isso que é tão interessante estudar os fatos espíritas, porque através dos fatos espíritas, não é, e são fatos, não inventados pelo espiritismo, mas ao longo de toda a história, a gente vai fazer algumas reflexões filosóficas que, antes de a gente admitir explicações, por exemplo, só materialistas ou só espiritualistas, a gente vai ponderar. Pode ser uma coisa, pode ser outra, mas a realidade sempre é muito mais complexa do que nós imaginamos. Então esse livro ele contém uma série de situações, né, de casos, né, desse tipo. Tem casos onde a premonição salva,
tem outros que não salvam. E por que não salvam? É uma reflexão do Ernesto Bolzano, né? Por quê? E aí, será que não era para a pessoa passar por aquilo e foi assim, obstado, né? Foi bloqueado o conhecimento a essa premonição. Então, fica aí esse caso e iremos trazendo ao longo de outros vídeos, outros casos e novos assuntos relacionados no canal a uma espiritualidade crítica, mas uma espiritualidade que sempre vai trazer o fenômeno, né, o fenômeno mediúnico ou o fenômeno psíquico, não necessariamente mediúnico, mas com componente dentro dos assuntos abordados pelo Espiritismo, né, como o animismo, como os fenômenos psíquicos em geral, que não necessariamente está ligado a uma comunicação mediúnica. Nesse caso aqui, a gente teve, né, a desconfiança do próprio piloto, né, que pegou, me desculpe, capitão, né, que pegou a condução, né, do navio, né, que assumiu a condução do navio. Ele, né, tem a desconfiança, né, de que foi orientado pelos antigos parentes, né, ou parentes eternos, desencarnados, né? Quando ele diz, a voz ouvida era absolutamente humana. Devo acrescentar que perdi pai, mãe e irmão e que às vezes sentado sozinho na minha cabine experimento a impressão de suas presenças, né? Orientando, assessorando e dando orientação. É possível, sim, né? Pode ter sido outros espíritos, sim. Mais interessante a voz, uma voz dizendo, não, preste atenção a isso aí, não vá por esse lugar, faça isso, faça aquilo. Quem nunca tem histórias na família ou já vivenciou algo assim, né? Então a gente precisa despertar para essa materialidade, né, do fenômeno, né, psíquico, né? Não é uma pessoa, né, duas, nem três, é a humanidade toda ao longo de todas as histórias relatando casos como esse. Esse é o objetivo que a gente tem de trazer essa parte da espiritualidade para o lado racional, né? Vamos pegar o conjunto da obra e vamos estudar e vamos trazer reflexões filosóficas para a nossa vida. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu.